Aleluia. Graças a paz, irmãos. Pode sentar. Obrigado, louvor. Aleluia, que apresentação, hein? Olha que responsabilidade. Vou chegar bem manso para vocês acharem que vai ficar assim o tempo inteiro. Amém? Mas pode ficar tranquilo. O Espírito Santo vai conduzir da forma que ele achar necessário. Amém? Primeiramente eu quero agradecer ao pastor Janduí. Ele não está sentado aqui, mas certeza que ele está ouvindo. Pelo acolhimento à minha família desde quando nós chegamos aqui em São Paulo. Pela responsabilidade de me colocar num púlpito para ministrar a palavra para vocês. Não sou eu aqui, irmãos, eu só sou um instrumento. É o próprio Espírito Santo, é Deus que vai agir. A palavra não vai sair de mim, não. Eu preparei algo que o próprio Espírito Santo conduziu que eu preparasse. Então não é nada de mim, fique tranquilo. Prepare o seu coração como uma terra boa, que você vai sair daqui bem abastecido, com 30, 60 a 100 por um, que não é nada de mim. Amém? E agradecer mesmo de coração a todo o acolhimento ao pastor, a Eliane, a equipe, né, de ministros, a equipe de liderança que acolheu a gente aqui nessa igreja. Como o irmão apresentou, eu vim de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Eu não vai falar em castelhano, sim, eu vai falar em português com vocês. Amém? Poderia falar um pouquinho para a gente enrolar um pouco o nosso idioma, mas vou falar em português, tá? Vim de Rondônia, irmãos. Para quem não conhece, Rondônia Norte, bem longe daqui. Saí em 2016 com uma esposa que está sentada aqui, uma filha com 5 anos, que hoje vai fazer 13 agora em dezembro, e mais 2 filhos. 2 filhos na época de 14. Morei 7 anos na fronteira, fui fazer medicina, estou aqui formado e trabalhando na cidade de Taboão da Serra. E deixei os 2 filhos trabalhando na igreja de Ponta Porã, Verbo da Vida, e estudando lá também. Daqui a pouco eles estarão conosco, eu creio nisso, amém? Mas deixa eu colocar os óculos aqui para a gente iniciar, porque sem eles não vai. Nós estamos vivendo, irmãos, um novembro extraordinário. Eu não sei se você já pegou tudo que foi falado nesse púlpito aqui, mas foi falado de um novembro de algo grande, de uma graça sobrenatural, de algo impossível acontecendo. E eu tenho pegado para mim isso, queridos. E é em cima disso que a gente vai dar continuidade na ministração. O pastor hoje ministrou também sobre restituição, sobre restauração. Se você pegou, vai restaurar muita coisa na sua vida. Não sei em qual área, eu só sei que Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então, falar de fé para nós que somos verbos da vida, às vezes parece muito fácil e muito repetitivo. Mas quando você fala, isso funciona como uma vacina e um antídoto para quando a gente cai naquela fase de que está tudo bom, está tudo bom, está tudo bom. Mas quando você começa a escutar sobre fé de novo, algo vai ter que reativar e reavivar em você o que parecia que estava morto. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, se tem uma coisa que você vai fazer que não agrade a Deus, é não ter fé. Você pode fazer tudo, você pode ser um bom dizimista, um bom ofertante, um bom assistente social, qualquer coisa, mas se a fé não estiver operante nisso, impossível você agradar a Deus. Sabe, e Deus, Ele é perfeito. É tão perfeito que nem precisa de muito. É uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer ao monte: ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração. Isso será feito. Aleluia. Em cima disso eu trouxe uma literatura. Depois vocês podem procurar com a Gisele ali. Fale a sua montanha. De Kenneth Hagin. Tá bom? Vocês podem procurar a Gisele e ela vai orientar vocês. Só que a Bíblia também diz, queridos, que dentro dos nossos corações foram depositados uma porção de fé.
Então, todos nós temos fé. Só que ela tem que ser ativada o tempo inteiro. Sabe, nós vivemos num mundo cheio de controvérsias, de situações que tentam minar a nossa fé, tentam mudar a nossa crença, tentam tirar aquilo que nós recebemos como princípio da palavra. Mas Deus não vai deixar isso acontecer não, queridos. Aleluia. Vamos lá. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração de hoje, queridos, seria assim: se posicione em fé e seja grato. Aleluia. Abra suas Bíblias em 2 Crônicas, versículo 20, capítulo 20, versículo 17. Quantos aqui conhecem a história do rei Josafá? A Bíblia diz, queridos, que aquele rei estava num beco sem saída. Ele já não sabia mais o que fazer, estava com medo, e tinha um exército poderoso vindo em direção a ele. Só que no meio daquele povo, levantou-se um jovem com uma profecia de Deus para a vida deles. E ela diz assim: nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Hoje, a gente olhar esse texto na Bíblia, é fácil a gente acreditar, porque já lemos ele, e nós acreditamos que isso é verdade pela fé, amém? Mas naquele tempo lá, queridos, ele teve que se posicionar. Ele teve que tomar uma posição. O que Deus falou? Se posicione, fique parado, não precisa fazer mais nada. Eu agirei por você. Quantas promessas têm sido lançadas desse púlpito aqui o tempo inteiro? Não são poucas, querido. Eu estou 1 ano aqui e eu já tenho recebido tantas e eu pego tanta para mim, tantas. Falei, essa vai cumprir, essa também, essa também, essa também, essa também. Ei, Deus não falha, queridos. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Sabe? Ele era, Ele é e Ele vai continuar sendo sempre. Ele não muda. Aleluia. Mas vamos continuar aqui. No versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta de sobremaneira. Josafá falou o seguinte com aquele povo: escuta, o que Deus disse para a gente fazer? Ele se reuniu com todo o povo. O que Deus disse para a gente fazer? A gente ouve isso aqui, ó. Pastor falando direto. Aí o povo falou: olha, agora é posicionar, ficar parado e esperar. Sabe, vamos fazer algo. Vamos melhorar aqui. Sabe, Deus já falou, a gente crê, vai acontecer. Vamos colocar o louvor na frente? Vamos louvar? Vamos dançar? Comece a cantar e comece a louvar, não espere acontecer. Ei, aquele povo começou a louvar antes, porque sabia, cria numa palavra. Ei, caminhe pela palavra, caminhe pela palavra. Há uma palavra sendo lançada, caminhe sobre ela. Hoje o pastor de manhã falou que a palavra ela vai na luz, e você é a luz, creio assim, não é? Amém? Todo mundo é luz. Sabe, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, e Deus lançou uma palavra: haja luz. E a Bíblia diz que o Espírito pairava. Sabe, esse mesmo Espírito que pairava lá no princípio, ele paira agora, porque Jesus, quando subiu, ele falou: eu estou indo, mas eu estou enviando alguém para vocês, maior, e que vai responsabilizar a minha palavra aí na terra.
Sabe, quando esse espírito está pairando, eu vejo como uma águia, batendo asa, sabe, o tempo inteiro, e esperando uma palavra sua. Ei, eu recebo a cura, eu recebo a bênção, eu recebo isso que eu estou precisando. Ei, e esse mesmo espírito, ele vai catar aquilo que você lançar, e vai levar para o fato que vai acontecer na sua vida. Assim como Deus lançava uma palavra, e o Espírito pegava e criava, Ele está pronto para criar para você. Aleluia. Ele é o mesmo Espírito, queridos, não mudou nada. Esse Espírito está pairando o tempo todo, criando, com quem acredita que as coisas podem ser feitas. Aleluia. Esse povo aqui, queridos, não parou. Eles venceram uma batalha. Aqui diz assim, ó. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Ao saírem, ele pôs Josafá em pé e disse: ouve-me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Ei, está muito fácil prosperar aqui. Muito fácil. É muita palavra lançada. Eu já tenho provado. Vou contar um leve testemunho para vocês. Eu saí de Rondônia para Ponta Porã para estudar medicina. Não tinha perspectiva em me financiar em nada, queridos. Não tinha dinheiro para bancar uma família com 5 pessoas, não. Mas quando você pega aquilo que Deus traz para você como promessa, e você crê, e olha que eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tinha essa convicção que eu tenho hoje, eu não tinha a palavra da fé que eu tenho hoje, mas eu tinha o mesmo Deus. E eu fui para lá, com tudo pago. Vocês não entenderam, né? Eu fui para lá com tudo pago, queridos. Tem 4 remas na minha casa também, tudo pago. Não fui eu, tá? Foi Deus. Quem aqui crê para rema, continue crendo, tá? Eu cria. Você que não sabe o que é rema, tem um estande ali fora, você sai, vai lá e tenta entender o que é o rema. Rema é uma palavra que vai mudar a sua vida. São 2 anos, queridos. E Deus me proveu durante 6 anos dentro daquele lugar, com uma pandemia passando. Não passamos fome, não passamos necessidade. Eu vi Deus agindo em cada detalhe. Cada detalhe. Eu aprendi a não murmurar, queridos. Eu aprendi a não ir contrário àquela palavra que eu estava recebendo. Eu sentei em 2017, a primeira vez numa igreja Verbo da Vida, e toda palavra que era lançada, eu falava, uau, que diferente. Parece que eu não tinha escutado dessa forma. E eu pegava. Outro vinha, lançava, e eu, nossa, que maravilha. 37 anos da minha vida, eu nunca ouvi dessa forma. E agora eu estou recebendo tanta palavra de bênção. Comecei a viver coisas que eu nunca tinha vivido. Comecei a receber milagres que eu nunca tinha recebido. Eu falava, é real? É real. Porque é muito fácil, querido, você estar sentado aí e você vê um ministro aqui falando que ele recebeu um bem, alguma coisa que foi benéfico a ele, mas quando você começa a viver aquilo, queridos, além dos materiais, eu vi a minha esposa ser curada de uma doença totalmente incurável. Para a medicina não tinha jeito. Para a medicina não tinha jeito. Ei, mas aquilo que não tem jeito para o homem, para Deus tem. Aquilo que não tem jeito para o homem, para Deus tem. Deus age nesses impossíveis mesmo. Ei, não tem jeito? Tem. Para Deus sempre vai ter um jeito. Não existe, irmãos. Aleluia. Aleluia. Sabe, a posição do crente, irmãos, é louvar.
ser grato. Essa é a posição do crente. Lá em Salmos 50, verso 14, diz assim: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. No versículo 23 diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Aleluia. Lá em Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O que você tem falado, queridos? O que tem saído dos seus lábios? Essa semana eu vi algo que eu achei bem interessante de um pastor que eu sigo no Instagram. E ele diz que tem um familiar que eles apelidaram ele de louvado seja Deus. Porque tudo que fala com o homem, louvado seja Deus. Se tem uma coisa boa, louvado seja Deus. Se tem uma coisa ruim, louvado seja Deus. Ficou tão marcante que eles apelidaram esse homem de louvado seja Deus. E antes dele falar, às vezes, louvado seja Deus. Mas ele falou uma coisa que eu achei assim, esse é o ponto. Ele falou assim: por incrível que pareça, queridos, dentro da família, ele é o mais próspero. Será por quê? Será o que ele tem chamado para a vida dele com louvado seja Deus? Sabe, queridos, a mesma força que você usa para falar um louvado seja Deus, vai ser a mesma força que você vai usar para uma coisa negativa. Mas a potência que vai aumentar para você no louvado seja Deus vai ser muito maior. Em tudo. Você vai usar a mesma força para falar o certo ou o errado. Você é livre. Mas o que vai te edificar e o que vai trazer para você o que você necessita, vai ser o louvado seja Deus. Eita glória! Aleluia! Deus é bom, amados. Deus é bom, o tempo todo. Isso não pode ser só um jargão na nossa vida não, queridos. Isso não é algo à toa, não. Deus não é bom à toa, não. Deus é bom porque Ele é bom. É o caráter dEle a bondade. É caráter de Deus ser bom. Ele está pronto para fazer por mim e por você aquilo que você deseja. A Bíblia diz que Ele quer realizar o desejo dos nossos corações. Eu ainda tenho tantos desejos e eles vão ser concretizados. Sabe, a gente canta aqui, eu não vou cantar. Minha esposa falou, não canta lá na frente. Porque eu não sou cantor, irmãos, eu não tenho nenhum dom. Mas eu não morrerei enquanto não se cumprir em minha vida todas as promessas que Deus já enviou para mim. Ei, eu creio, queridos. Eu já vi muita coisa acontecer na minha vida. Eu gosto de falar muito testemunho meu. A minha esposa fala, vai falar de nós. Porque é o que eu vivo. Então eu tenho que falar aquilo que eu vivo. Não tem como eu falar a vida de outras pessoas. A não ser que eu vivo com elas e elas me autorizem, eu posso falar. Mas aquilo que eu vivo, eu falo. Amém? Amados, o fato de nós andarmos em fé não é garantia de que estamos isentos de provações, tribulações e tentações nessa vida. Mas a Bíblia diz que em meio a todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, aleluia. Lá em Salmo 23, versículo 4, Davi diz assim, ó: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Às vezes, quando a gente passa por tribulação, queridos, a gente pensa em desistir. A gente acha que não tem jeito. A gente acha. Eu sou o único que às vezes dá uma... Será que agora vai? Queridos, nós somos carne também. E às vezes o inimigo quer nos atrapalhar. A Bíblia diz, medite nessa palavra dia e noite.
dia e noite. Mesmo você meditando dia e noite, tem um demônio tentando te atrapalhar. Ei, ele não vai atacar quem está caído, não. Ele quer você mesmo. É você mesmo. A Bíblia diz que nós temos anjos ao nosso redor. E ao derredor, ele brada como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Deixa eu te falar, quando ele busca quem ele pode, é porque ele não pode pegar qualquer um. Significa que ele não pode. Se você estiver caminhando em cima da palavra, estiver alinhado com o que Deus diz, ele não tem como ele tocar na sua vida. Não tem, queridos. Sabe, porque você tem uma proteção. Você está debaixo de uma proteção que de jeito nenhum você vai sair dali. Aleluia. Ei, mas a Bíblia diz também, no versículo seguinte, que ele colocará uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ei, o diabo vai ver você se alegrar. Ei, ele vai ver você se alegrar. E ele tem que ver. Ele tem que ver. Porque ele já perdeu. Ele já perdeu. Ele vai ver. Ele vai ver. Toda hora que você corre, que você pula, que você dança. Ei, isso não é algo, sabe, só vamos fazer só por fazer, não. É porque você está crendo em algo. Se você levanta do seu lugar e passa na carreira aqui, é porque você pegou alguma coisa para você. É porque você creu. Não é só isso aqui não é uma pista de corrida. Você quando faz isso é porque você está crendo em algo. Ei, não deixa a segunda-feira ser uma segunda-feira que vai tirar aquilo que você conseguiu pegar no domingo. Sabe, você é abastecido de manhã e à noite com uma palavra que ela vai te sustentar durante a semana. Mas chega em casa, se encha da palavra também. Medite dia e noite. Dia e noite. Ah, mas por que eu não provo? Você medita. Você pega essa palavra para você. Aleluia. Deixa eu baixar o tom, voltar para cá. Amém? Ficaram me olhando um pouco. Cuidado, queridos, com ingratidão. Sabe, ingratidão, e murmuração, eles vão atrapalhar a vontade de Deus na sua vida. Sabe, o povo quando saiu do Egito, aquele povo provou de tanta coisa. Ei, era milagre o tempo inteiro. A Bíblia diz que era uma cortina de fumaça no tempo frio, que era a noite, e uma tampando o sol durante o dia. Era comida o tempo inteiro, água brotando da rocha, e aquele povo murmurando. Aquele povo, queridos, não viram o que Deus tinha prometido para eles, porque eles ficaram no deserto murmurando o tempo inteiro. Se você for ver, esse percurso que eles fizeram não era um percurso por tanto tempo, olhando pela distância e pelo tempo que teria que percorrer, não era para ter passado todo aquele tempo. Mas eles murmuravam. Sabe, às vezes tem coisas que não dá certo na nossa vida. Será por quê? Ei, eu tenho falado palavras que vão edificar e que vão trazer à existência aquilo que eu estou precisando, ou eu tenho murmurado diante das coisas que Deus tem proposto para mim. Por que não dá certo? Ah, dá certo para fulano. Sabe, o que fulano tem feito diferente de você? Essa palavra tem que funcionar para nós. Sabe, ela tem que funcionar. Deus vela sobre a sua palavra. Sabe, ela não pode acontecer para um, pular o outro. Ah, aconteceu aqui, vai acontecer com o irmão aqui, mas aqui não, aqui vai, aqui não, aqui vai. Não. Deus não faz acepção de pessoas, não. Mas eu acredito que uma acepção de fé, porque tem gente que não quer crer. Eu quero a bênção, eu quero, mas eu não creio. Sabe, quando Jesus andou aqui na terra, queridos, tudo que ele falava é assim: você crê? Você crê? Você crê? É sobre a sua fé. É sobre o que você está crendo. Tá? É aqui. Então, se você está crendo, receba.
você, o que você está precisando? Eu preciso, claro que Jesus sabia que aquela pessoa precisa ver, mas quer ouvir o que a sua boca tem a dizer, o que a sua boca está abrindo, falando e lançando. Eu quero ver. Então, conforme a sua fé, veja. Aleluia. Jesus agradecia também, queridos. Jesus era grato. No meio daquela multidão, chegaram para ele e falaram: olha, nós vamos ter que dispensar a multidão, não tem o que fazer, não tem comida. E ele falou: o que tem aí? 5 pães e 2 peixes. Traz aqui. E a Bíblia diz que ele agradeceu e repartiu. No meio da gratidão, queridos, você vai ter até para sobrar. No meio da gratidão, vai ter para todo mundo, para você, para quem está do lado, e vai sobrar. Você não vai ficar mendigando, não. Lá em 1 Coríntios 10, 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Perderam a bênção de tanto que murmuravam. Aleluia. Quando o crente murmura contra Deus, amados, é a mesma coisa de falar que ele não é capaz de cumprir a palavra dele. Quando alguém que já ouviu da palavra, já tem um entendimento, começa a murmurar, é a mesma coisa de que falar assim: olha, Deus não é capaz de cumprir. É impossível. Aleluia. Lá em Números 14, versículo 2, se você não está com tempo de me seguir, pelo menos anote. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. O povo estava querendo era já morrer. A Bíblia diz que a roupa deles não se acabava, os sapatos não estragavam, tinha comida o tempo, tinha tanta comida que tinha hora que Deus colocava comida para eles, eles comiam de tanta ganância que saía pela boca. Tudo para eles não estava bom. Com todos os milagres acontecendo. Hoje a gente está aqui querendo ver algum milagre acontecer. Eu estou provando. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada e para as nossas mulheres e nossas crianças que sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantamos um capitão e voltamos para o Egito. Ei, murmuração, ela pode trazer para você rebelião. Quando a pessoa murmura demais, ela pode começar a fazer motim e querer fazer uma rebelião. Nada está dando certo, nada está dando certo, nada está dando certo. Ei, vamos arrumar um outro pastor aqui, vamos levantar aqui e vai dar certo. O problema é o nosso profeta que não está dando certo. Vamos levantar um outro profeta aqui, porque as profecias dele, ele está com 70 anos já não está valendo mais, já venceu. Tem muita validade aí, irmão. Ei, tem muita. Eu fico dali assim, e ele está aqui, eu falo: vem para mim, vem. Aí ele vem para cá, passa do meu lado, eu falo: vem, solta. Isso se chama honrar a unção, queridos. Honrar a unção. Eu só estou 1 ano com ele, já estou recebendo um monte. Imagino vocês que estão aqui há um tempão. Aleluia. Eu quero que ele passe em mim toda vez. Eita.
Ei, mas no versículo Números 14, verso 5 diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Ei, está precisando de Josué e Calebe dentro das igrejas. Eram 12 espias, 10 nem é lembrado. Mas sempre vai haver as pessoas que se levantam murmurando e trazendo palavras contrárias. Mas precisa de Josué e Calebe se levantando e dizendo: hey! Eles não podem. A terra pode ser grande, pode ter gigante, pode ter muro alto, mas Deus é conosco. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ei, levanta-se Josué e Calebe aqui dentro também, irmãos. Porque a palavra vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Ela não volta vazia. Aleluia. Oh Deus, Tu és bom. Ei, ele falou assim: ei, é como se fosse pão. Nós vamos esmagar. Nós vamos colocar no lugar deles, mas a terra é nossa, a promessa é nossa, o milagre é meu, a cura é minha, a prosperidade é minha, tudo que Deus prometeu é para você e vai se cumprir. Amasse, pegue como um pão e amasse ela mesmo. Isso aqui não é sensacionalismo, querido. É a palavra de Deus em ação. E ela funciona. Aleluia. Deixa eu voltar. Deus é bom? O tempo todo. Queridos, essa palavra, ela não pode ser seletiva. Ela não pode funcionar na vida de uns e não funcionar na vida de outros. Não foi para isso que ela veio. Ela veio para todos nós. Aleluia. Não há tamanho de gigante, queridos. Lá em Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus não haverá impossível em todas. Porque para Deus não haverá impossível em algumas. Em todas as suas promessas, em todas. Para Deus não há impossível, queridos. Ei, pare de olhar para você, pare de olhar para você e comece a olhar para Deus. Sabe, eu não posso, mas há quem pode. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ei, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Não dá para ser seletiva. Não é. Eu não estou crendo numa palavra que ela vai ficar pingando igual um bingo, para ver em quem que ela vai acertar. Ei, eu estou crendo numa palavra real, que ela funciona, que ela traz vida, que ela traz cura. Eu provei e vi. Ei, nós somos o povo da fé. Nós somos aquele que não retrocede. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não se agrada de quem retrocede. Mas nós avançamos para o alvo. Nós avançamos para aquilo que está proposto em nossas vidas. Quantos crê? Amém? Oh, aleluia. Ei, novembro de graça e favor sem medida. Se você pegar, queridos, ainda falta 14 dias. Tem milagre para acontecer aqui ainda. E muitos. A palavra está sendo lançada, queridos. E ela vai cair. O lugar que for fértil vai dar 30, 60 e a 100 por um. O inimigo não é o nosso maior problema. Porque ele já foi derrotado por Cristo Jesus. O nosso maior problema somos nós. Ele já perdeu. Ele não é o seu problema. O problema está sendo de quem não está crendo. Sabe, eu creio nessa palavra. Até que eu vejo funcionar
aquilo que eu preciso. Eu vi uma frase uma vez de Kent Hagin, ele falava assim: eu ministrei a palavra da fé, às vezes precisando, necessitando, mas eu ministrava porque essa palavra ela é real, porque eu cria que ela ia funcionar. E funcionou, queridos. E funcionou. Aleluia. Aleluia. Não fique igual os israelitas. Aleluia. Seja como Josué e Calebe. Lá em Romanos 4, versículo 18. Quando você está aqui na frente, o relógio é mais rápido. Romanos 4,18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser o pai de multidões, de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto. Sabe o que ele diz? Esse plenamente convicto é algo que nada tiraria ele do foco. Nada ia mudar aquilo que ele estava crendo. Poderia acontecer o que fosse, mas eu creio. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, eu creio. Se Deus falou, eu pego. Se Deus falou, eu tomo posse. Ei, 100 anos e 90 anos, querido. O primeiro filho veio. Há alguma passagem na Bíblia, lá em Gênesis 17, 18, que diz que quando foi dada a palavra para Abraão, ele se prostrou, rosto em terra e riu. No outro capítulo seguinte, Sara também riu. E aí, por que você está rindo? Você não está crendo, né? Mas eu acredito, queridos, que os dois conversando, a Bíblia não relata todos os assuntos, mas eu acredito, assim como vários casais conversam em casa, eles devem de ter falado assim: e a gente não devia de ter rido. Sabe, Deus já fez tanta coisa. Sabe, Ele prometeu tirar a gente de um lugar para o outro, e onde a gente foi, a gente prosperou. Sabe, vamos pegar junto. Se Ele prometeu, vai acontecer. Se Ele prometeu, vai acontecer. E a Bíblia diz que eles, plenamente convictos, se agarraram àquela palavra. Sara está lá nos Heróis da Fé. Plenamente convictos, queridos, que Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Sabe, nenhuma promessa é lançada daqui, nenhuma profecia é lançada daqui como palavra de jargão para a vida de ninguém, queridos. Isso são palavras diretamente de Deus para as nossas vidas. Sabe, antes de trazer uma palavra para cá, eu sou ministrado primeiro. Eu tiro o meu momento com Deus, Deus me prepara, Ele me chacoalha, Ele faz o que Ele precisa de fazer. Eu venho para cá, sou chacoalhado de novo. Mas plenamente convicto. Ei, quando eu vim para cá, o pastor falou assim: ei, essa é a terra da sua prosperidade. Essa é a terra da sua prosperidade. E eu, uau, já peguei. Quem não quer ser próspero aqui, meu irmão, vou te passar meu Pix, porque eu quero. Quem acha que prosperidade não é de Deus, deixa eu falar, tem mais palavra de prosperidade na Bíblia do que qualquer outra coisa. Todo mundo que passou por ali, Velho Testamento, Novo Testamento, eram prósperos. Não vai ser na minha vez que eu vou mendigar. Aleluia. Sejamos gratos, queridos. Filipenses 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos
de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Viu que tudo você tem que ser grato? Tudo você tem que agradecer? Você já tem que estar pulando e se alegrando antes. Depois que o milagre acontece, que é muito fácil. Olha, que legal, aconteceu, vou me alegrar. Se alegre antes. E a paz de Deus, que excede, essa paz que excede aqui, quem está do seu lado não vai entender a sua alegria. Ei, mas por que você é tão feliz? Ei, o que acontece? Que paz é essa? Que você chega aqui no trabalho, você é diferente de todo mundo, mas eu não estou vendo nada. Ei, você não está vendo, mas eu estou. Você pode não estar vendo, mas eu estou vendo. Tem algo acontecendo. Ei, tem algo acontecendo, queridos. A água não está se movendo nem à toa, não. Quando a água se movia lá, tinha que alguém pular. Hoje não precisa mais, não. O Espírito está pairando. Então você lança a palavra e ele está pegando. Lançou, pegou. Vai acontecer. Aleluia. Deus é bom? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Vou chamar o louvor. Fique de pé, queridos. Dá uma chacoalhada aí. Dá uma chacoalhada. Deixa eu falar para vocês. Dá uma balançada aí, balança quem está do lado. Você sabia que tem muita gente que não está conseguindo ficar de pé no dia de hoje, igual você está ficando? Dá uma puxada no ar. Você pagou por ele? Deixa eu te falar. 1 minuto disso dentro de um hospital é caríssimo, não é barato. E tem muita gente querendo não usá-lo, mas está usando. E você está tendo de graça. Já é motivo de você estar dando glória a Deus, querido. Já é motivo de você estar agradecendo. Só por isso. Só por isso. Repita comigo. Recuso-me a ter medo. Deus já me redimiu da mão do inimigo. Agora bem forte. Satanás perdeu. Ele não ouviu. Aleluia. Eu confio em Deus. E tomo posse da minha terra prometida. Aleluia. Dá um brado de vitória. Oh, glória a Deus. E para encerrar, queridos, eu vou ler um Salmo 121 para vocês. Esse salmo tem que estar cravado nos nossos corações, porque é de lá que vem. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. É certo que ele não dorme, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e meia-noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a sua saída, a tua entrada,